Olá, tudo bem com você? Vamos fazer uma coisinha diferente hoje, um videozinho de noite no pátio. Espero que saia bom, espero que saia direitinho. Vamos fazer esse teste hoje. Que bom que você está aqui conosco, que bom, que maravilha. Olha só, eu estava tendo uma conversa esses dias com algumas pessoas e durante essa conversa, segundo dúvidas de uma dessas pessoas, eu comentei com ela sobre a projeção astral, a viagem espiritual, saídas do corpo, né? De dimensões extrafísicas, né? E aí ela me falou uma coisa muito interessante e me perguntou a respeito do qual seria o benefício sobre isso. Então eu resolvi trazer hoje como tema isso. Alguns benefícios das saídas extracorpóreas da viagem astral. Claro, contando que você talvez já saiba o que é isso. Se não sabe, nós já temos, eu acho que uns 2 ou 3 vídeos no canal a respeito disso. Dê uma pesquisada lá que você vai achar um pouco desse conteúdo. Mas hoje eu gostaria de me ater um pouco sobre alguns benefícios. O porquê praticar técnicas que possibilitem a gente a fazer essas viagens astrais, essas saídas do corpo, essas projeções astrais. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, como já foi dito, não vou entrar nas minúcias, isso é algo anímico, não é mediúnico. Você não precisa ter uma mediunidade ostensiva. Você pode sim exercitar, existem diversas técnicas e até mesmo formas de viver o seu dia a dia que vão propiciar uma facilidade disso. Então vamos lá. Uma vantagem de início, de cara, é para você aí que tem, como eu, já tive muito e teve uma época que sofri muito com isso, as chamadas paralisias do sono, as catalepsias projetivas. Essas paralisias do sono, elas são muito desconfortáveis, principalmente se a gente não entende, não sabe o que é que está acontecendo. Então, o primeiro benefício de você sair, conseguir sair do corpo de forma consciente, é você começar a perder o medo de alguns preconceitos que talvez você tenha. Como eu tive várias vezes, achando que eram algumas entidades ou espíritos que estavam me aprisionando, tentando me sufocar, me matar, me desencarnar, que eram demônios que estavam me fazendo mal. E não, era simplesmente uma paralisia do sono. Está aí o primeiro benefício, se você sofre esses desconfortos, de obter entendimento sobre isso. E até mesmo chegar ao ponto de que você vai entender que isso é uma grande oportunidade que a gente tem. Quando a gente sofre de catalepsias projetivas, de paralisias do sono, é um grande gatilho que facilita a saída do corpo. É uma das formas, não quer dizer que seja a única. Mas se você tem isso, com algum treinamento e algumas práticas, você vai conseguir sair do corpo de forma consciente, de forma muito simples. Esse seria um primeiro benefício. O segundo benefício, e aí falando de uma forma bem tranquila, se você não crê nisso, tudo bem, tá? Mas de uma forma bem tranquila, é que muda a nossa visão da nossa vida por completo com relação à questão da morte. A questão da desencarnação. Porque imagine, a partir do momento que você se levanta conscientemente do seu corpo, fica, vamos dar um exemplo, de pé ao lado da sua cama e olha e vê o seu corpo físico ali dormindo, mas você está consciente de pé, e aí começa a realizar experiências, andar pela casa, sair da casa, voar por aí. Isso muda totalmente a sua visão de mundo e da vida como um todo.
Porque para você já fica claro, e não foi ninguém que lhe explicou, não está em nenhuma literatura, não é uma questão religiosa, não é uma questão de crença, não foi ninguém que lhe disse que a vida prossegue após o corpo físico sucumbir. É você tendo a experiência, você mesmo, vivenciando a experiência. E aí isso vira algo para você que você não tem mais dúvida. Porque é algo natural. Você se vê, você se percebe, você se sente experienciando algumas coisas fora do seu corpo físico e vendo o seu corpo físico ali. Você não está sonhando. Quem tem uma projeção astral, quem tem essas saídas do corpo de forma consciente, não tem mais dúvida se aquilo é um sonho lúcido ou não, se aquilo é um delírio mental. Não, a gente tem a certeza, porque é uma experiência real que você vivencia, não é algo que você só estuda ou alguém disse para você. Não é uma questão de crença, de fé, não tem nem a ver com religião ou com alguma vertente espiritual. Você não precisa nem de prece, de oração, de rezar, de ter algum santo do lado, de acender alguma vela para isso. É anímico. Depois, outras coisas que vão acontecer durante a sua experiência, pode aí sim se tornar uma experiência mediúnica, mas isso é outro caso. Esse talvez seria o segundo grande benefício. Essa mudança drástica que daí a gente tem na nossa forma de compreender a nós mesmos e o mundo como um todo. Um terceiro benefício que eu posso colocar é o seguinte: você começar a descobrir, a criar um entendimento com a sua verdade sobre o que é o mundo espiritual. E aí eu estou falando como um todo, como dimensões, como faixas de frequência, como ambientes extrafísicos, planos astrais, e você poder ter o seu entendimento, a sua verdade, vista com os seus próprios olhos, sentida por você mesmo, absorvido em sua essência, do que são entidades extrafísicas, do que são os espíritos, como são os espíritos, como eles vivem, alguns deles, que tipo de coisas fazem, dimensões e tipos de espíritos que vivem em dimensões diferentes. Porque você vai vivenciar isso ou vivencia isso de forma real. Não é algo que está sendo estudado. Você prossegue nos seus estudos espirituais, claro, aprofunda nas literaturas, busca um maior entendimento do que está acontecendo, não fica só pelo sentido do maravilhoso, não, tenta confirmar aquilo que você viu, tenta refazer aquela experiência que você fez numa determinada saída do corpo, fazer novamente para ver o que acontece. Você começa a fazer as suas experiências, a vivenciar o mundo espiritual mesmo enquanto está encarnado. Isso é maravilhoso, isso é libertador. De novo, uma grande diferença desse tipo de experiência para outras coisas é que uma coisa é você ler sobre um assunto, ver artigos, vídeos, depoimentos, uma coisa é você frequentar um centro espírita e ver algum médium dar uma comunicação, uma coisa é você frequentar uma corrente de uma umbanda e ver algum médium incorporar e fazer uma ritualística, conversar com aquele espírito através do médium. Uma coisa é você sentir algumas presenças na sua volta, na sua casa, algumas energias, ver alguns vultos, achar que é isso, pensar que é aquilo, acreditar que é aquilo outro.
Uma coisa é alguém, alguma doutrina, alguma religião chegar para você e lhe explicar algumas coisas. Tudo certo, tudo bem. Mas outra totalmente diferente disso é você ver e sentir na prática por você mesmo. Então esse é um outro benefício, talvez um terceiro grande benefício que eu posso colocar aqui. Mais um benefício sobre isso para a gente colocar talvez seria, através das experiências e dos testes, eu vou dar um exemplo para você. Uma coisa que eu aprendi durante as projeções astrais é que os espíritos eles se plasmam das mais diferentes formas. Eles assumem formas diferentes, eles falam muito bonito às vezes para enganar a gente. Eles enganam a gente. Porque o que são os espíritos? Os espíritos somos nós, que estamos encarnados agora, só que sem corpo. Aqueles que já viveram encarnados estão desencarnados. Eu que estou aqui conversando com você, desencarno hoje, logo após o desencarne, eu sou um espírito. E a gente não muda em essência. Se eu sou um mentiroso, um enganador, que tento levar vantagem em tudo, eu continuo sendo assim. Porque é eu enquanto consciência, só que sem o corpo físico. Então, todas as formas de seres humanos encarnados que você conhece, os espíritos que você vê quando sai do corpo físico em projeção astral, são do mesmo jeito. A mesma forma de agir. Existem algumas diferenças, claro, né? O corpo ele mascara muita coisa. O corpo ele ameniza muitas coisas e muitas sensações. No plano espiritual é um pouco diferente, né? Nós somos em essência muito mais o que realmente somos lá dentro, que há o corpo físico e as nossas estratégias mentais, as nossas máscaras que a gente usa no dia a dia, ajuda a gente a deturpar algumas coisas, maquiar algumas coisas. Em espírito não tem como maquiar, mas eles conseguem se plasmar e parecer de outras formas, com conversas diferentes, ludibriar a gente, por diversos motivos. Estou trazendo esse relato para você porque em uma das experiências que eu fiz e depois eu repeti, tive a oportunidade de novo, eu pude aprender uma coisa, tentar dar certo de novo e confirmar através de experiências que isso é real. O quê? Quando estamos no plano espiritual em desdobramento do corpo, independente do espírito que estiver falando com você, se você olhar dentro do olho dele, aquela plasmagem toda se desfaz. Quando você... Não é necessário fazer isso. Mas alguns dos que estavam me enganando, se aproveitando de mim, me ludibriando, eu consegui perceber e desmascarar eles, entre aspas, olhando no olho deles. Quando você olha no olho deles, você capta naturalmente e instantaneamente a essência deles, a intenção deles. Que tipo de energia eles vibram. E aí, aquela plasmagem enganosa que eles fazem se desfaz. Veja que interessante. Se eu lesse isso num livro é uma coisa. Se eu frequentasse uma determinada doutrina espiritualista e me explicasse isso, é uma coisa, é uma forma de aprender. Mas você vivenciar isso na prática é outra bem diferente. Então, uma outra vantagem que a gente pode colocar é que a gente começa a aprender a conhecer a diversidade que existe no plano espiritual. Com isso, não cair mais em qualquer conversinha. Tanto dos encarnados, das doutrinas que a gente tem por aí, dos espiritualistas que a gente tem por aí, a gente começa a captar, porque daí a pessoa fala uma coisa e tu vivencia aquela experiência na prática, tu vê, não, isso aí não é bem assim. Essa pessoa está exagerando, ou ela está enfeitando demais para parecer algo. Não, isso aí não é assim, essa pessoa está fazendo isso para vender determinada coisa. Você já começa
a ter esses entendimentos próprios. Isso é uma grande outra vantagem. Você consegue vivenciar situações de que tipo de espíritos de faixas vibratórias que você tem medo, e está certo ter algum medo, porque você ainda não sabe lidar com aquilo, e que outros que de repente, aos olhos de nós encarnados, seriam algo assustador, você percebe que não precisa ter tanto medo assim. Que na verdade eles não são tudo isso. A vantagem de descobrir que os demônios em si não existem. Os anjos pintados pela igreja também não. O que existem, sim, existem seres humanos ou entidades ou espíritos desencarnados que são maus, realmente fazem o mal, que fazem coisas demoníacas, vamos dizer assim, mas não são demônios. São ignorantes, são maldosos, são trambiqueiros, trapaceiros, são doentes, mas não são demônios. Você começa a ter contato com seres que não são anjos pintados pela igreja. São seres desencarnados, consciências, espíritos que têm um entendimento muito maior do que o nosso de tudo isso, todo esse mistério. Que já passaram por processos diversos, que já passaram pelo estágio que nós estamos passando e que nos auxiliam. Então tudo isso e mais um monte de coisas são grandes vantagens que temos quando começamos a exercitar, a praticar e estudar essa questão da projeção astral. Vim trazer esse convite para vocês, porque isso não tem a ver com cunho doutrinário, isso não tem a ver com religiosidade ou espiritualidade em si de alguma vertente. Isso é anímico, você pode praticar. E porque há pouco tempo uma pessoa, por exemplo, disse assim para mim: mas eu tenho medo. Mas você tem medo de quê? Não é porque você começa a sair do corpo conscientemente que começam a se aproximar essas entidades trevosas, terríveis e querer te fazer mal. Não, elas já fazem parte do nosso cotidiano por causa do nível dos nossos pensamentos, os níveis dos nossos sentimentos, os nossos apegos, os nossos preconceitos, os nossos rancores, as nossas manias, os nossos vícios, porque eles são como nós. A diferença é que conforme você vai saindo do corpo conscientemente, você vai tendo contato com estes que já estão à nossa volta, e quando você retorna para o corpo, você se lembra. No início de fragmentos de lembranças, porque uma coisa é projetar-se para fora do corpo, a outra é o nível de consciência durante a experiência, e a outra ainda é quando você retorna para o corpo, o seu cérebro físico conseguir processar essa informação, toda essa informação e vivência que a sua consciência extrafísica teve. Tem essa outra questão que é a máquina, né? A máquina física, o hardware, o cérebro conseguir processar. Às vezes ele dá uma bagunçada, dá uma mesclada, perde informações, mistura com outras, mas isso você vai exercitando por sua conta própria. E você vai adquirindo um nível de entendimento cada vez maior e vai fazendo as suas experiências. E aí vem a pergunta: medo do quê? A partir do momento que você tiver essa certeza, porque não foi ninguém que te disse, não é nenhuma religião, não é nenhum estudo teórico que tu fez, que você tiver essa certeza que você não morre. Na verdade, você não morre. Se acontecer, quem desencarna, você só desencarna, você só sai do corpo físico. Você continua sendo o mesmo. A mesma pessoa que pensa do mesmo jeito, com as mesmas manias, mesmos costumes e os mesmos apegos. Então, vai ter medo do quê? Outra coisa confortável sobre essa questão do medo é o seguinte:
Quando o bicho estiver pegando no plano astral, e já aconteceu comigo diversas vezes, às vezes tu entra numas ruins, tem espíritos que atacam a gente, batem na gente, sugam a gente. Nossa, acontece inúmeras coisas. Você só volta pro corpo. Nós temos esse benefício. E alguns ficam indignados com isso. Volta pro corpo e acorda. É simples. Pesquise sobre o assunto. Se faz sentido para você, tente praticar. Isso é libertador. Um último ponto, talvez, para deixar no vídeo. Um ponto interessante de qual seria o benefício disso. Um dos benefícios disso. Muitas vezes na nossa jornada a gente fica em dúvidas sobre algumas coisas. Algumas necessidades que algumas casas que a gente frequenta nos impõem de fazer determinadas coisas. Alguma pessoa que frequenta um ritual espiritual que vem e quer te ensinar algo e quer te dizer algo que é da realidade dela, da forma que ela vê, que ela vivencia, mas ela quer transmitir para ti a teoria dela, das coisas. A partir do momento que você tem as suas experiências extrafísicas, você adquire a capacidade de ouvir, de entender aquela pessoa no nível de entendimento dela, da forma que ela está vendo. Mas você tem a sua forma de ver e de entender naquilo que você está vivenciando de verdade. Às vezes a gente tem alguns entendimentos sobre algumas coisas enquanto estamos acoplados na matéria. Só que a possibilidade que nós temos de sair do corpo conscientemente nos descortina muitas coisas, nos tira muitas dúvidas, nos coloca em contato com entidades que antes a gente só conseguia conversar numa gira de umbanda. A gente só conseguia conversar numa mesa mediúnica de um centro espírita. Nos coloca em contatos com entidades que antes a gente só conseguia conversar durante uma consagração de ayahuasca, enquanto estava na força, que daí abre os nossos campos, abre as nossas percepções, e a gente conseguiria conversar com determinados tipos de entidade de energia. A saída do corpo físico conscientemente possibilita esses mesmos contatos sem a necessidade de lugares externos, de ritualísticas, de maiores processos. É você, espírito livre, consciência desperta, transitando entre os dois mundos. Isso é muito instrutivo e isso é libertador. Então, para ir encerrando por aqui, eu estava lembrando dessa conversa que eu tive esses dias e resolvi trazer para vocês alguns pontos. Por que trazer para vocês? Porque talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. E talvez ouvindo agora você vai achar, bah, o cara é louco, é pirado, como assim sair do corpo conscientemente e conversar com a entidade? Isso que eu nem falei para vocês das questões de voar. Nossa, voar é maravilhoso. Voar é algo muito, muito gostoso. Mas talvez você ouça e, bah, o cara é pirado da cabeça. Tudo bem, você que sabe. Talvez você ouça esses relatos, esses detalhes, e você já está numa jornada de autoconhecimento, você já está trilhando um caminho mais espiritual, e você vai buscar agora essa ferramenta, a entender essa ferramenta. Existem práticas que a gente exercita que facilitam. Muitas vezes a gente já sai do corpo durante a noite, enquanto está dormindo, e vai para ambientes extrafísicos, os nossos mentores nos levam, para realizar trabalhos, para aprender coisas,
Ou às vezes a gente sai do corpo durante a noite e fica transitando na própria casa enquanto espírito. Só que como não temos um nível de consciência dessas questões, às vezes nem pensamos sobre isso, a gente não tem uma saída do corpo consciente e quando volta para o corpo, para o nosso cérebro físico isso nem existe, essa possibilidade. É o nosso sistema de crenças. E como o universo é mental e cada um vivencia a realidade daquilo que crê e aquilo que projeta como realidade, como verdade, se para você isso não é uma verdade, não é uma possibilidade, não é uma realidade, o seu espírito até pode se desacoplar do corpo durante a noite enquanto você estiver dormindo, mas esse universo do plano espiritual não vai existir para ele, não vai existir para você. Porque para o seu espírito você é o corpo físico que está ali deitado de olho fechado, roncando. Entendeu mais ou menos? Então eu espero que isso abra algumas possibilidades na sua mente aí de você realizar as suas buscas. Não estou te impondo nada e não vou nem te dar dicas aqui de literatura, de pessoas que estudam isso já há décadas. Se despertou um interesse em você, busque aí as suas fontes, assista eu acho que uns 2 vídeos no canal que eu tenho sobre o assunto, eles são bem rasos, sem muita profundidade, que é só para abrir um pouco esse assunto para o pessoal que está aqui no canal com a gente. Mas esse assunto é um assunto bem profundo e é um assunto maravilhoso e essas práticas são transformadoras, certo? Gratidão por você estar aqui conosco. Inscreva-se no canal do YouTube, não custa nada, você vai estar nos ajudando, certo? Muita luz, muita paz. Namastê, arro, axé para você e que assim seja. Obrigado.